Está aberta mais uma sessão dos Radicais, Radicais Livres, segunda série, Jaime Nogueira Pinto e Pedro Tadeu, com Rui Pego, sejam muito bem-vindos. Depois do que pode ser considerada uma encenação diplomática, Putin reconheceu como países independentes as autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk e de Lugansk, controladas em cerca de 1/3 do território por separatistas pró-russos. A Câmara Alta do Parlamento autorizou a presença de tropas russas no estrangeiro. No momento em que estamos a gravar este programa, o Kremlin iniciou já o assalto a Kiev, a capital ucraniana. Bruxelas e Washington condenaram o que consideram uma violação do direito internacional, dos acordos de Minsk e da integridade territorial da Ucrânia e acabam de endurecer as sanções económicas e financeiras à Rússia. No anúncio do reconhecimento das novas repúblicas, num longo discurso de hora e meia, Putin não parece ter dúvidas. A verdadeira soberania da Ucrânia só é possível em parceria com a Rússia e continua a citar: a Ucrânia contemporânea foi completamente criada pela Rússia. Nunca teve uma tradição consistente como uma verdadeira nação. É historicamente parte do Império Russo. Fim de citação. O que é que o historiador Jaime Nogueira Pinto diz à lição de história de Putin na segunda-feira ao princípio da noite? Vou começar por uma citação, se vocês me permitem. Sim. O Ocidente deve perceber que, para a Rússia, a Ucrânia nunca pode ser apenas um país estrangeiro. A história da Rússia começou no que foi a chamada Rússia de Kiev. A religião russa espalhou-se dali. A Ucrânia fez parte da Rússia durante séculos e as duas histórias estiveram entrelaçadas desde então. Algumas das mais importantes batalhas pela liberdade da Rússia, a começar pela Batalha de Poltava, em 1709, foram travadas em solo ucraniano. A frota do Mar Negro, o instrumento de projeção do poder russo no Mediterrâneo, está baseada por aluguer de longo prazo em Sebastopol, na Crimeia. Mesmo dissidentes famosos como Alexandre Solzhenitsyn e Joseph Brodsky insistiram que a Ucrânia é parte integrante da história da Rússia e, na verdade, é parte da Rússia. Ora bem, isto é do Henry Kissinger em 2014. 2014, não é de nenhum russo, não é do Putin, não é de coisa. Ora, outro, já agora vão-me permitir, também vou citar outro, neste caso é o George Kennan. Não me cite o Trump. Não, o Trump não é preciso citar, portanto, não é preciso citar. O Trump, aliás, coitado, disse ontem uma coisa, já ouvi hoje os comentadores da CNN americana. O Trump ontem disse que o Putin tinha uma... Mas disse no sentido, enfim, crítico. E disse que o Putin, enfim, tem um objetivo, tem estratégia, tem coisa. E os Estados Unidos não têm nenhuma. E então isso apareceu como se fosse um elogio do Trump ao Por acaso não tem bem razão, mas isso já lá vamos. Não, isso tem. Faça lá a citação. Não, isso até tem, mas quer dizer, mas o que foi, isto foi pintado como se o Trump estivesse uma coisa antipatriótica, sim. A apologia do Sim. extraordinário, a manipulação. Bom, mas o George Kennan, como sabem, não é? Foi o famoso autor do famoso longo telegrama, não é? Sim. E onde ele praticamente... Fizemos um programa sobre isso aqui há um tempo. Fizemos, exatamente. Traçou, digamos, as grandes linhas da contenção da União Soviética. Ele conheceu, estudou profundamente a Rússia, a história da Rússia, foi embaixador na Rússia, etc. O Kennan, quando em 98 a administração Clinton fez a expansão da NATO, o Kennan escreveu, numa entrevista ao Josh Friedman, que eu por acaso ontem estive a reler no New York Times, disse o seguinte: penso que é o princípio de uma nova Guerra Fria. Os russos vão reagir gradualmente, de modo hostil, e isto vai afetá-los completamente. É um erro trágico. Ninguém estava a ameaçar ninguém. E este nosso expansionismo faria os nossos founding fathers revirarem-se nas sepulturas. Comprometemos, agora vejam isto que eu acho que é extraordinário, comprometemos-nos a proteger uma série de países, embora não tenhamos nem os recursos, nem a menor intenção de o fazer de um modo sério. A expansão da NATO foi só uma decisão de ânimo leve de um Senado que não se interessa em particular por temas de política externa.
Quer dizer, isto são males que vêm de longe, não é? Quer dizer, nós estamos... E o Kennan dizia até uma outra coisa muito interessante. Ele, no fim, dizia que todo este... Quando as consequências que estão agora a vir desta expansão, disto tudo, chegassem, as pessoas que a tinham feito de ânimo leve iam dizer: os russos são assim, pá, os russos são assim, os russos agem sempre assim, quer dizer, iam atirar a culpa para cima dos russos. Mas é evidente que tudo isto, de facto, não estou a falar eu agora aqui não divirjo do Kennan no sentido, eu acho que, pronto, por exemplo, a Polónia integrou-se na NATO e acho muito bem que se tenha integrado na NATO e acho muito bem que a NATO esteja na Polónia. Agora, o chegar de facto, como é o caso da Ucrânia, o chegar mesmo às fronteiras, no fundo de um país que se sentiu sempre muito ameaçado, e foi ameaçado e foi invadido não sei quantas vezes, quer dizer, a gente não tem, também nós aqui, a última vez que fomos invadidos foi há 200 anos pelos franceses, não é? 210 anos ou 220, mas e fizeram um estrago desgraçado. Depois, enfim, Deus Nosso Senhor colocou-nos aqui nesta ponta da Europa, portanto até cá chegarem ainda têm que passar por muitos sítios, bem sei. Mas, de qualquer maneira, a Rússia, sendo de facto um gigantesco país, tem debilidades grandes, tem uma pequena, no fundo tem uma população para 15 milhões de quilómetros quadrados, tem uma população que passa pouco dos 150 milhões, não é? Foi muitas vezes invadida, foi invadida pelos mongóis, foi invadida pelos suecos, foi invadida pelos polacos, foi invadida pelos franceses, foi invadida pelos alemães, e cada vez que foi invadida foi muito maltratada. E, portanto, tem um certo... Enfim, teve aquela derrocada toda da União Soviética. Eu não acho que o Putin queira reconstituir a União Soviética. Putin, aliás, ideologicamente está muito nos antípodas hoje de qualquer pensamento. Sim, mas ele diz que a Rússia histórica é a União Soviética, não é? Não diz isso. Aliás, não diz isso. Ele até acusa, Rui, ele até acusa, ele até acusou os dirigentes bolcheviques de terem sido um bocado os inventores desta Ucrânia, não é? E ele, aliás, sim, da Ucrânia contemporânea. Vou já terminar, e até porque isto é um ponto que eu acho que é importante o Pedro aí desenvolver, mas ele até teve uma coisa muito curiosa, porque ele disse que todo aquele colapso se deu porque, exatamente, o Partido Comunista, como controlava tudo, criou aquela ficção um bocado das independências da Ucrânia, da Bielorrússia, etc. E quando o Partido Comunista deixou delas, foram-se embora, quer dizer, no fundo, ele culpou, aliás, muito concretamente, disse isso, aliás, num longo artigo. Sim, ele diz que a Ucrânia foi criada por Lenin. Exato. Exatamente, ele diz isso, que foi um erro e não sei o quê. Portanto, quer dizer, isto claro que agora parece que vamos ver onde é que isto fica, mas tudo isto, em meu entender, as bases disto, e houve de facto, como vimos, aqui dois grandes estrategas americanos, um de uma geração, o Kennan, outro de outra, o Kissinger, que ainda está vivo, não é? Mas qualquer um deles viu claramente, com realismo, é que nós hoje, infelizmente, a política não é feita, não tem realismo nenhum, é bytes, os políticos estão sempre a ver as sondagens, fazem a política externa em nome das coisas internas, portanto, isto é um tempo muito perigoso, não é? É um tempo muito perigoso, e não é só a culpa, não é só do Putin, a culpa é também de quem semeou este tipo de situações há muitos anos, não é? Esta separação, Pedro, entre russos e ucranianos é artificial? Não, vamos lá ver. A Ucrânia, tirando aquela fase inicial do Império... do Império Russo, não é? Que no fundo era russo, mas enfim, houve ali naquela zona territorial, houve ali uma independência, teve sempre ocupada, inclusive a Polónia e a Rússia dividiram aquilo durante 300 anos, talvez, 200 ou 300 anos. Mas há uma identidade nacional evidente numa parte, não exatamente no território que hoje faz as fronteiras da Ucrânia, mas digamos há uma parte da Ucrânia que tem identidade nacional. E quando há a guerra civil
que vem depois criar condições para a formação da União Soviética a seguir, digamos, essas nacionalidades, em vários, não era só a Ucrânia, em vários Estados, que depois vieram a juntar-se, em vários Estados, vou dizer mal, em vários territórios que depois vieram-se a juntar à União Soviética, começou a haver movimentos independentistas, simultaneamente. E o que é feito é, digamos, é uma criação de autonomias para essas regiões, representatividade nos sovietes, toda uma série de garantias, inclusive definição de fronteiras, que permitem que essas nacionalidades, a União Soviética orgulhava sempre de ser uma união de nacionalidades, estava permanentemente a dizer isso, não é? E, portanto, o que o Lenin faz é garantir a unidade daquele território, que tem várias nacionalidades, a Geórgia, a Chechênia, o Cazaquistão, tudo aquilo são várias nacionalidades, que depois, com a queda da União Soviética, de facto se desagregam. Cada um foi à vida. Não todos, atenção, que a Rússia é uma federação de nacionalidades, não todos, mas de facto muitos, mas sobretudo aquelas que estão mais do lado leste, mais com uma influência do Ocidente. Sim, e também aquelas. E depois portanto, o que o Lenin faz para responder aqui ao Putin, eu respondo ao Putin. Você vibrou aí agora a defender o Lenin. Eu estava a vê-lo, estava aí a vê-lo. Digamos, o que o Lenin fez foi garantir a unidade daquele território e que de facto durou bastante tempo. Mas eu queria aqui, por um lado, subscrever várias das coisas que o Jaime disse. Simultaneamente, não quero que os leitores confundam isto como estarmos a favor do que está a acontecer. Os leitores. Os ouvintes, eu sou um gajo da escrita, pá, isto é uma coisa. Está noutro meio. Que, digamos, que esteja a favor do movimento, deste último movimento específico do Putin de invadir aqueles territórios antes de se terem esgotado todas as nós não estamos a favor, nem temos que estar a favor de nada. Nem temos que estar a favor de nada disso. Nós o que temos aqui, nós não somos nem ucranianos, nem russos, nem temos que estar aqui a ver, digamos, e é isso que acho que se espera destas coisas, tentarmos dar um esclarecimento que seja, digamos, independente. E seja, sobretudo, não é questão de ser só independente. Esta loucura do politicamente correto, neste caso, porque hoje em dia os mídias, em Portugal e em todo lado, não é? Isso também não são coisas, têm logo uma correção política para qualquer acontecimento. E depois toda a gente, e as pessoas que não concordam com essa correção política desse acontecimento, ficam normalmente caladas, ou não dizem nada. Eu estava no outro dia a ler um jornalista americano, especialista em assuntos internacionais, que há muito, agora não me lembro do nome dele, mas que diz no artigo dele uma coisa que me parece muito evidente, que é: ele vai à Rússia e vê uma imprensa, aquela que é mainstream, aquela que é dominante, que é toda dominada pelo Estado e que apresenta o Ocidente como o diabo na Terra. Sim, exatamente. Vai aos Estados Unidos e a suposta imprensa livre, mainstream, etc., apresenta a Rússia como o diabo na Terra. Exatamente. Como é que a democracia e a suposta autocracia se portam exatamente da mesma maneira? E é isso que é preciso evitar. Ou seja, é preciso tentar... É preciso olhar para as coisas dos dois lados, não só do um. E semeiam esta perfeita descrição, exatamente. Aliás, é muito interessante que eu agora, por causa disto, estive a ler assim, algumas coisas mais antigas. O presidente Ted Roosevelt, é muito interessante, ele em 1904 comentou, já não sei, enfim, não sei bem com quem, agora não me lembro com quem na altura, mas comentou que os ingleses estavam completamente obcecados com o nascimento da Marinha de Alto Mar alemã e achavam que tudo aquilo era um master plan para destruir o Império Britânico. E, por sua vez, os alemães estavam completamente, o Kaiser e isso, obcecados que os ingleses queriam destruí-los. E, portanto, isto não era, de certo modo, verdade, não era verdade, quer dizer, era... Mas, a partir daí, as desconfianças cruzadas, não há dúvida que passados uns anos levaram à guerra, quer dizer, à Grande Guerra e, no fundo, com a Grande Guerra, à destruição até de uma certa hegemonia da Europa sobre o mundo, não é? Que começou com a Grande Guerra e depois se concretizou com a Segunda Guerra, o fim desse domínio, esse eurocentrismo, não é? Acabou. Mas quer dizer, isto, portanto, o alimentar que a gente vê, tudo, bons e maus, e sobretudo a introdução permanente de juízos supostamente éticos
na coisa, estes são os bons, estes são os maus. Quer dizer, a gente não tem... Há uma coisa que é uma espécie de superioridade moral da democracia. Exatamente. Quando a democracia, só os Estados Unidos, estive a contar há bocadinho, neste século já tiveram 33 operações militares em território estrangeiro. Claro, umas de maior dimensão, outras de grande dimensão. Quer dizer, claro. Então, desde a queda da União Soviética, já vai em quase 70. E foram operações que, aliás, com o Kissinger... E causaram centenas de milhares de mortes. Eu não fiz o Kissinger, com muita coisa, diz que assistiu exatamente ao nascimento de várias guerras. E ele, penso que o Kennan, por exemplo, foi um grande crítico da própria guerra do Vietnã. O Kissinger, por exemplo, as intervenções foram ditadas, e coisas ditadas por ideologia, quer dizer, por exemplo, a invasão do Iraque foi uma coisa dos neoconservadores, que ali dominaram praticamente, numa altura, dominaram a administração Bush. E há uma coisa 43. curiosa, que agora vai ao encontro aos seus interesses políticos. Eu não tenho interesse político. Porque é que os republicanos conseguem sempre ter melhores relações quer com a União Soviética, quer com a Rússia, do que os democratas? É uma coisa, de facto... Claro, porque são realistas. Olha, ontem exatamente, nós agora estávamos a lembrar-nos, ainda ontem estava a comentar com o Jaime Gama, a questão, os 50 anos da ida do Nixon a Pequim, não é? Sim, à China. E o Jaime estava a dizer, e com toda a razão, que só um presidente, um homem que tinha as credenciais, digamos, conservadoras e anticomunistas, sim. Exatamente, do Nixon, é que podia ter dado aquele passo. Porque qualquer outro não se atrevia, e era morto no dia seguinte. E ele estava a contar uma história que eu também conhecia, mas que é muito interessante, que o Mao Tse-tung dizia: eu gosto de vocês, homens da direita, que são realistas, que fazem coisas que prefiro utilidade. Isto, quer dizer, aqui eu acho que o realismo político não é da direita nem é da esquerda, é um esforço de realidade, de leitura dos acontecimentos, sem estarmos... Porque, por exemplo, de facto, esta ideia da cruzada democrática, não é? De levar as instituições, acaba por ser o pior possível. Porque é o mais antidemocrático que há. Exatamente, esta ideia de levar, que foi, no fundo, porque quer dizer, o que é que seria até uma lógica europeia? Uma lógica europeia. Ainda há pouco tempo ouvi o rei Simeão da Bulgária, que foi enfim, falar numas circunstâncias mais ou menos privadas, mas de qualquer maneira ele estava a dizer que o que é que a Europa tinha a ganhar se tivesse de facto integrado, ou se estivesse com a Rússia, no sentido de passar a ter um vetor militar forte, não é? Que é de facto as Forças Armadas Russas, que é um dos trunfos que Putin tem, enfim, que ele tem cuidado e que funciona. E depois todos aqueles imensos recursos em oil and gas, em matérias-primas, em cereais, etc., da Rússia, quer dizer... O Putin tentou. O Putin, quando chegou ao poder em 2000, a primeira coisa que faz é pedir a adesão à NATO. Pois, e o Clinton vetou. Os americanos vetaram. Passados uns tempos, ok, não querem NATO, vamos entrar na União Europeia. Ai não, a Rússia é demasiado grande, nós não aguentamos com isto. Portanto, tinham lá metido os outros países. Portanto, aliás, se nós formos ver bem aquilo que se passou a seguir à queda a seguir à dissolução da União Soviética, portanto, 91 até 2007, ao discurso de Munique, em que Putin aí de facto rompe um bocado com o Ocidente, a Rússia parecia um cãozinho do Ocidente. Bom, fez tudo o que os americanos quiseram. Tudo. E, entretanto, houve de facto a promessa de que não havia expansão a leste da NATO, e ela, entretanto, está em 13 países do leste, não é? Mas deixa-me voltar. Todas as fronteiras a leste da Rússia, tirando a Bielorrússia e a Ucrânia, neste momento têm instalações da NATO e são membros da NATO. Mas deixa-me voltar à questão da Ucrânia. Partindo mesmo desse vosso enquadramento de que é uma criação da União Soviética, no fundo, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas está estabelecido como um Estado independente, não é? E que tem direitos internacionais. Este reconhecimento das províncias ucranianas por parte de Moscovo não é, no fundo, uma declaração de guerra? Para a Ucrânia pode ser entendido como sim, mas vamos lá ver, não é inédito haver este tipo de reivindicações de regiões autónomas, ou seja, o que o Putin fez foi
em Donbass e nas duas regiões onde há estas maiorias russas, há uma vontade de autonomia daquelas regiões. Portanto, ele pode sempre dizer que não, estes senhores querem ser independentes da Ucrânia e eu estou cá para protegê-los. É isso que ele está a fazer. Portanto, ele arranjou uma argumentação para contrariar artista, isso. Claro, a gente já sabe arranjou isso. uma argumentação para contrariar isso. Agora, sim, de facto, é uma violação de direito internacional. É óbvio que é. Mas a questão é que foi-lhe dado o pretexto para que essa violação possa ter... Obviamente que no momento em que o Sr. Biden dissesse ao mundo, ok, a Ucrânia não pode entrar na NATO, e isto não tem nada a ver com a autodeterminação da Ucrânia, porque a NATO também pode autodeterminar quem é que lá pode entrar ou não. Veja-se o caso da recusa da entrada da Rússia, que a Rússia pediu para entrar. Portanto, a NATO tem autonomia para decidir quem é que entra ou quem é que não entra lá dentro. Não havia pretexto para esta tensão. E, sobretudo, há todo um passado de provocações a um povo que é orgulhoso, que, tal como os americanos, têm uma certa tendência para achar que tem uma missão no mundo e que deve influenciar o planeta. Exatamente. Não é? E, portanto, não os levaram a sério, e agora têm este problema nas mãos. Mas a grande vítima desta, além da Ucrânia, a grande vítima desta situação toda vai ser a Europa. Vamos passar por uma crise, depois de uma fase de pandemia, depois com ameaça de inflação e provavelmente de uma estagnação com subida tramada, não é? Com as economias a ir abaixo. Vamos fazer agora sanções económicas, e se isto não escalar para uma guerra mais complicada, quer dizer, a Europa vai ficar, se isto não se põe um tampão nisto, a Europa vai ficar de rastros, não é? E há uma falta de coragem, quer dizer, e repara uma coisa, depois, até indo mais longe, quer dizer, dizer desde o princípio, por exemplo, eu só me lembro daquelas histórias quando éramos miúdos, havia aquela coisa de dizer não és homem, não és nada, se não sei o quê. Provocar, não é? O presidente Biden, com aquela história de dizer que os russos iam invadir, que vão invadir, quase que praticamente colocou o Putin nessa situação. Quer dizer, se não invade, parece que não invade porque... Não és homem, não és nada. Não és homem, não és nada. Portanto, ele, quer dizer, eu não digo que... Vamos lá ver, eu acho que o Putin é um artista nisso, quer dizer, tem a sua estratégia e está a fazê-lo. Não acredito que essa estratégia, por exemplo, passe para vir, para passar o Oder ou alguma vez passar alguma coisa dessas, quer dizer, não acredito que ele tenha... Uma ocupação da Ucrânia, como eu neste momento já vi vários lugares escreverem, uma ocupação total da Ucrânia. Não, a ocupação total da Ucrânia também não me parece, até porque o Putin é realista, não é um louco, não é uma figura... O problema é a escalada que isto pode ter, ou seja... Pode ter a escalada. Ora bem, a Ucrânia, a gente aliás tem-se agora discutido isso, que é o que é preciso, por exemplo, para ocupar um país. E aliás, há uns estudos sobre isso, e diz-se que quando um país, por exemplo, é hostil, que tem que haver, digamos, um soldado do ocupante por cada 60 habitantes. Quando um país é mais ou menos ou simpático ou mais pacífico ou não sei o quê, fala-se até, pode ir até 200. Mas mesmo no caso dos 200, vamos imaginar quer dizer, para ocupar a Ucrânia, que tem mais, agora não tenho bem os números, mas tem para cima de 40 milhões de habitantes. Portanto, vamos fazer uma conta dos 100, dizendo que a Ucrânia nem era muito contra. Era preciso meio milhão de soldados, mais coisa menos. Era preciso mais ou menos, exatamente, 400 mil. Olha, os russos não têm 400 mil. Têm, mas ficavam sem ninguém. Ficavam sem reservas, quer dizer. Portanto, também não. Quer dizer, tudo isso é um bocado. Enfim, agora, o risco nestas coisas é que a racionalidade, a partir de uma certa altura, deixa de existir, porque há questão muito importante, não é? Do chamado prestígio dos líderes. Aliás, os líderes e o Putin não tem muito esse problema, tem um certo controle sobre as coisas, mas também se perder a face é muito complicado aqui. Quer dizer, nós temos exemplos talvez mais interessantes nisso, é talvez o da Grande Guerra, quer dizer, acabou por ser para a coisa, exatamente por um processo de escalada um bocado imbecil também, quer dizer, porque depois... Como são quase todas as guerras, começam sempre por pretextos mais ou menos
imbecis. Pedro, tu trazes... Exato. Tu trazes para esta emissão um extrato de uma conferência, de uma palestra de um jornalista, Vladimir Posner. De quem é? Sim, foi uma conversa na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, a famosa universidade norte-americana. Este jornalista é um caso interessante porque ele nasceu na França, filho de pais, já não sei quem era russo e quem era americano, e, portanto, tem nacionalidade francesa, tem nacionalidade russa e nacionalidade americana. Chegou a trabalhar para a propaganda da União Soviética, ele ainda viveu na União Soviética, e depois arrependeu-se de ser propagandista e passou a ser jornalista. Já foi acusado de ser pró-americano, já foi acusado de ser pró-russo, já foi acusado de tudo, mais umas botas. É apresentado nesta palestra em Yale como sendo uma força moral da Rússia moderna. E com estas credenciais ele faz uma palestra em que, mostrando-se crítico em relação ao Putin, acusa os Estados Unidos de terem criado uma situação insustentável para os russos com o alargamento da NATO a leste e traça uma rápida evolução desde a queda do Muro de Berlim até ao primeiro alargamento da NATO, que foi decidido em 96 e concretizado 2 anos depois, e termina precisamente com a citação do George Kennan que o Jaime Garapinto aqui falou. Esta palestra é de 2018 e parece que podia ter sido dada hoje. Let's begin with going back to Gorbachev. Isto começa lá atrás, com Gorbachev e as suas reuniões com várias pessoas, todas elas muito importantes, que lhe pediam para permitir a reunificação da Alemanha e para derrubar o Muro de Berlim. Foi-lhe dito pelo secretário de Estado norte-americano, James Baker. Quando eu digo isto, muitas pessoas dizem isso não é verdade, não é verdade. Mas foi-lhe dito por James Baker: se isso acontecer, a NATO não se moverá 1 centímetro para leste. Bem, não há muito tempo, no dia 12 de dezembro de 2017, o Arquivo de Defesa Nacional da Universidade George Washington desclassificou as atas da discussão Baker-Gorbachev. E isto está lá. Mas não foi só James Baker que lhe disse isso. Houve várias outras pessoas. A liderança alemã, da Alemanha Ocidental naquele tempo, fê-lo, e assim por diante. Não sei como Gorbachev poderia ter impedido a Alemanha de se unir, mas a verdade é que ele disse que sim, e derrubou o Muro de Berlim. E a NATO ficou quieta. Ficou quieta naqueles tempos. Ficou quieta sob o comando de George Bush Sr., ficou quieta durante os primeiros anos de Bill Clinton, mas nos 4 anos seguintes, em 1996 aproximadamente, foi tomada a decisão para alargar a NATO. 3 países: Polónia, República Checa e Hungria. Vou agora ler-vos uma coisa. Sabem quem é Thomas Friedman, o colunista veterano do New York Times? Ele resolveu ligar a George Kennan, o homem que concebeu a política americana de contenção da União Soviética, em vez de guerra contra a União Soviética, e que a conseguiu fazer com sucesso. Ele ligou-lhe e perguntou: o que pensa sobre esta decisão de alargar a NATO? Deixem-me citar o artigo. Penso, estamos a 2 de maio de 1998, penso que é o início de uma nova Guerra Fria, disse Kennan, da sua casa de Princeton. Penso que os russos vão reagir, gradualmente, de forma bastante adversa, e isso afetará as suas políticas. Acho que é um erro trágico. Não havia nenhuma razão para isto. I think it is a tragic mistake. There was no reason for this whatsoever. Bom, e aqui chegados, as reações, ou melhor, as reações da União Europeia e dos Estados Unidos, que foram anunciadas como brutais e inéditas, acabaram por ser praticamente tiros de pólvora seca, não é? A questão é se esta contemporização, de alguma maneira, da União e dos Estados Unidos é uma última oportunidade para Putin voltar a conversar. Isto é, dito de outra maneira, Moscou tem espaço para recuar a partir de agora? Eu penso que a limitação a atual limitação das sanções económicas se advém da divisão da própria Europa em relação a essas sanções. Claro, por exemplo, a Hungria, a Alemanha sofrem imenso com isto e não querem, digamos, um nível de sanções que prejudique grandemente a economia, até que depois a opinião pública vira-se contra os chefes de Estado
os chefes de Estado que lá estão. O mais entusiasmado parece-me ser o Boris Johnson, que está fora da União Europeia e aposta tudo numa aliança cega com os Estados Unidos. Mas, de facto, isto para a Europa, eu lembro-me que quando foi da Crimeia, organizei uma conferência no jornal onde trabalhava sobre agricultura portuguesa e lembro de um exportador de peras que faz uma intervenção a dizer: estou tramado, porque agora eu exportava quase tudo para a Rússia e agora não posso, isto foi decidido em 15 dias, o que é que eu faço à minha vida? Isto vai acontecer, não é? Isto vai acontecer agora, nesta situação, a muitos empresários. E a escalada de sanções vai subir, necessariamente, à medida que, se não houver uma forma, e eu não estou a ver neste momento, nos tempos mais próximos, uma forma de aliviar a pressão política neste caso, não estou a ver, não estou mesmo a ver, o problema vai agravar-se, não vai simplificar-se de maneira nenhuma. Não, pode ser uma tempestade perfeita, porque nós temos a pós-pandemia, onde havia assim uma expectativa de ressurreição económica. Essa ressurreição económica, quer dizer, quer a nível dos bancos, quer a nível da energia, quer dizer, a energia, por exemplo, vai subir, os custos da energia vão subir, estão a subir exponencialmente, já. Sim. Exponencialmente, o petróleo já está perto dos $100, o gás subiu para aí 70% nos últimos meses, tanto na Europa, portanto tudo isso Sim, nós vamos ter gasolina a 2 euros a breve prazo, por exemplo. E portanto, tudo isso, quer dizer, tudo isso com certeza vai fazer mal à Rússia, mas também vai fazer mal. E depois há aqui o papel que a China pode jogar nisto, a China tiraram olha, que era um dos mandamentos do Kissinger, que era nunca deixar a Rússia e a China de ficarem do mesmo lado. Esta política no passado, última... dia 5 de fevereiro, a China e a Rússia assinaram um pacto de parceria estratégica alargado a 30 anos, que inclui economia, desporto, estreitamento das relações tecnológicas. Provavelmente vão criar sistemas alternativos à internet universal. Eu creio que em boa parte, aliás já escrevi isto aqui há uns dias, que talvez estejamos a assistir ao início do fim da globalização. Não é só a questão de haver 2 blocos, ou 13 eventualmente, não é? Mesmo, digamos, as relações de interdependência económica vão ser estilhaçadas. Quer dizer, uma fábrica que hoje em dia tem componentes que vêm da China, que vêm da Rússia, não, hoje em dia os empresários vão começar a organizar-se para não estarem dependentes destas situações. Portanto, tudo isto é uma transformação, pode criar uma transformação muito grande no percurso que a humanidade está a ter. Portanto, mais uma vez, o fim da história, como se prova, está longe de acontecer. Está longe de acontecer e quer dizer... E vemos outra vez nesta crise uma coisa que também... Enfim, há bocado alguém estava a citar a senhora Merkel, que tinha dito que o Putin era um personagem do século XIX, portanto, que ainda pensava na nação e na guerra, e estávamos a viver no século XXI. O problema, para além disso, é que o Putin, por exemplo, conseguiu ter, do ponto de vista de relações externas, tem boas relações, sei lá, ao mesmo tempo, com Israel, com o Irão, com a Turquia, com a China, quer dizer, de facto, pensou e usou os recursos que tem, não é? Optimizou os recursos que tem, o recurso militar, os recursos do oil and gas, tudo isso. E perante ele tem uma política, quer dizer, os americanos fazem sanções, neste momento as sanções, parece que estão a gozar, as sanções são com os americanos que não podem ter lá com aquelas duas repúblicas. Haverá alguns americanos com relações com o Donbass e com... É de gargalhada. A União Europeia ofereceu uma equipe de conselheiros militares para aconselharem a Ucrânia a defenderem. Parece que não, mas isto vai acabar, eu acho que vai acabar com o passo seguinte é o fornecimento massivo de assistência militar à Ucrânia, não é? Se não for até, com a irracionalidade que está, a entrada imediata da Ucrânia na NATO. Não é? Portanto, eu sei que o Jaime acha que a Rússia não tem tendência para vir para este lado, não é? Mas, pronto. Mas não querem olhar para a história. Isto é razoável contemporizar, quando há já exemplos históricos recentes, relativamente recentes,
De que eu primeiro faço uma coisa, depois faço outra, depois a seguir faço outra. Eu digo que sim, mas repare uma coisa. A questão principal também, aconteceu com Hitler, não é? Ainda não falamos aqui. Mas essa comparação com Hitler também é uma coisa. Ainda não falamos aqui de uma coisa muito. Hillary Clinton foi a primeira a dizer isso, que o Putin era um Hitler. Vamos lá ter calma, não é? Não é questão de ser um Hitler. A redução a Hitler é sempre um modo de neutralização. O Hitler também andou a querer unificar todos os territórios a que falavam alemão, não é? Sim, está bem, mas quando a Rússia. Deixa-me só dizer uma coisa. Quando foi o 11 de setembro, o Putin telefonou ao Jorge Bush Filho e disse: se precisares de usar a Geórgia, se precisares de usar todos os países aqui à volta, meter cá tropas para combater o terrorismo, inclusive a entrada no Afeganistão, estás à vontade. Não foi assim por tu, porque mesmo eu sou assim, mais familiar. Não sei como é que se. Em russo, não sei como é que. E portanto, digamos, havia abertura de espírito por parte do Putin nessa altura para ter relações ótimas com o Ocidente. E o Ocidente é que não os quis. Não quer quis. Não quer quis. E há aqui uma coisa também muito importante. Nos países, sobretudo, por exemplo, estou a pensar na França e na Itália. Há correntes de opinião e partidárias que têm, enfim, que têm uma simpatia forte pela Rússia. Não é aquela história que aí dizem, são financiados tudo pelo Putin. O Putin também não tem essa capacidade de financiamento e, sobretudo, são partidos e forças políticas significativas e que também olham exatamente. E a questão que se deve também aqui perguntar é assim, há europeus e americanos com grandes entusiasmos de ir morrer pelo Donbass, porque isso também é um ponto importante. Claro, a gente está a falar de coisas concretas, não quer dizer, porque esta gente toda que vem, os direitos e as coisas, está bem, e depois quem é que vai fazer isso? É como uma graça que se dizia antigamente, não é? Armemo-nos e ide, não é? Armemo-nos e ide, não é? Mesmo na Ucrânia... O Biden é o armemo-nos e ide. Quer dizer, quem é que na Ucrânia, quando foi... Aliás, o presidente da Ucrânia, coitado, até agora tem tido... Estava sempre a dizer, tenham calma, tenham não sei o quê. Sim, eu por acaso ia dizer uma coisa sobre o presidente da Ucrânia, que é, quando foi em 2014, portanto, a revolução que correu com o presidente pró-russo, era pró-russo, sim. E meteu lá um anti-russo, depois há estas eleições em que venceu o Zelensky, que era um comediante e que caricaturava, e que aparece, digamos, como uma espécie de terceira via, nem pró-russo, nem pró-europeu. Claro que ele agora está na situação em que está, mas quer dizer, isto revela um sentimento nacional, digamos, de facto, de tentar sair de uma situação de entalanço entre o Ocidente e a Rússia, que os ucranianos tentaram através desta eleição, que agora sai completamente frustrada, dada a tensão política entre o Ocidente e a Rússia, não é? E há certamente muita gente na Ucrânia ainda que é pró-russa, e há muita gente que é independentista ucraniana, que não quer nada com a Rússia, e há outros que são totalmente a favor do Ocidente. Portanto, mesmo dentro da Ucrânia, isto deve ser uma complicação gerir estas... Sim, a Ucrânia devia ter ficado como a Finlândia durante a Guerra Fria, não é? Bom, estamos no final. Está concluída mais uma sessão dos Radicais Livres, segunda série, Jaime Garapinto e Pedro Tadeu. Pedro, o que é que trazes para o final desta emissão? Uma música ucraniana? Mas há música ucraniana. O Requiem Mozart. Há música ucraniana, então eles não têm identidade nacional. E é uma música... não, tem... Já fiz vários panfletos com música tradicional ucraniana, lá o outro programa que eu tenho aqui na Antena 1. O programa sobre músicas políticas. Mas aqui temos um tema, digamos, de música rock, digamos, de influência ocidental. Um grupo chamado Okean Elzy, que é muito popular na Ucrânia e também tem sucesso na Rússia. Aliás, é curioso, porque a partir precisamente da Revolução de 2014, na Ucrânia, todos os artistas russos que fossem pró-russos e que tivessem manifestado um apoio à Rússia pela invasão da Crimeia foram proibidos. E na Rússia, todos os artistas ucranianos que tivessem uma posição pró-ucraniana não foram proibidos, mas começaram a ter dificuldades em arranjar contratos, em lançar discos, enfim, tudo isso criou uma situação difícil para os músicos daqueles dois países. Mas estes Okean Elzy, espero estar a dizer bem, são populares nos dois lados e têm em 2016 uma canção pacifista que eu acho apropriada para hoje, que é uma canção que se intitula Esta Guerra Não É Tua,
e que tem esta estrofe, que eu acho que é boa para este dia. Os ramos das árvores dobram-se, por quem é que oramos, mãe? Quantas das tuas crianças serão ainda levadas para essa guerra que não é a tua? Fica aí, nós voltamos 2 a 8 dias. Vê lá. Світанні сонце й дим, мало хто знає, що ж буде з ним, що буде завтра, і у них думках когось надія, а в когось страх. Гілля кале похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Стали батьками доньки й сини, все кольорові, бачили сни і цілували руки брехні за тихі ночі віддали дні. Гілля кале похилилося, мама, кому ж не молилися, скільки ще забере вона твоїх дітей, не твоя війна. Так було добре там і колись, там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? Гілля кале